Você é só um roceiro pobre, pai. As palavras do meu próprio filho ecoaram pelo galpão como um tiro no peito. Eu sorri, peguei meu chapéu velho de palha e fiz uma ligação que mudaria nossa família para sempre. Em 30 dias, ele descobriu que aquele roceiro pobre controlava um império de 120 milhões de reais. E essa foi apenas a primeira surpresa que preparei para quem me subestimou a vida inteira. Justiça precisa ser restaurada, e arrogância precisa ser punida. Você não vai acreditar no que fiz depois. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. A história que você vai ouvir hoje vai te fazer repensar tudo sobre julgamentos precipitados. Meu nome é João Batista dos Santos, tenho 62 anos e sempre vivi na mesma fazenda onde nasci, no interior de Goiás. Minha vida inteira foi marcada pela terra vermelha, pelo cheiro de gado e pelo trabalho duro desde antes do sol nascer. Minha esposa, Maria da Conceição, morreu há 8 anos, deixando apenas eu e nosso único filho, Lucas. Lucas sempre foi diferente de mim. Desde pequeno, olhava para as plantações com uma cara de nojo, como se a terra fosse algo sujo que manchava sua dignidade. Quando completou 18 anos, fez questão de ir estudar administração em Goiânia, dizendo que não queria ficar enterrado no mato como o pai. Eu paguei os estudos dele vendendo gado, porque acreditava que educação era importante. Naquele sábado de dezembro, Lucas chegou de surpresa para o que ele chamou de visita de fim de ano. Veio dirigindo um Civic prata, usando terno e óculos escuros, como se fosse algum executivo importante. Tinha trazido 3 amigos da capital, todos vestidos como ele, falando alto e rindo de tudo que viam pela propriedade. Pai, estes são meus sócios da empresa de consultoria, disse Lucas, com um tom que nunca tinha ouvido antes. Rodrigo, Márcio e Felipe. Eles quiseram conhecer o lugar onde cresci. A forma como falou, o lugar onde cresci, soou como se estivesse se desculpando por algo vergonhoso. Preparei um almoço caprichado no fogão a lenha, com arroz, feijão tropeiro, linguiça caseira e farofa. Enquanto servia, ouvi um dos rapazes sussurrando. Nossa, como é que ele saiu desse lugar? Lucas riu baixinho e respondeu. Força de vontade, né? Ninguém merece ficar preso numa vida dessas. Aquelas palavras me atravessaram como uma faca. 62 anos de vida, 43 trabalhando nesta terra, criando esse menino sozinho depois que Maria morreu, e ele falava da nossa vida como se fosse uma prisão. Engoli o orgulho e continuei servindo, mas uma semente de mágoa começou a germinar no meu peito. Depois do almoço, levei os rapazes para conhecer a propriedade. Temos 200 alqueires, uma área considerável, mas que para eles parecia pequena e atrasada. Pai ainda não modernizou nada aqui, comentou Lucas. Tudo do jeito que era na época dos meus avós. Durante a caminhada pela fazenda, Lucas assumiu o papel de guia, como se eu não estivesse ali. Apontava para os pastos e dizia, olhem só, gente. Ainda cria gado solto do jeito antigo. Nenhuma tecnologia, nenhum controle de qualidade. É por isso que nunca deu certo financeiramente aqui. Parei de andar e olhei para meu filho. Lucas, a fazenda sempre deu o sustento da nossa família. Pagou seus estudos, suas roupas, sua comida durante 24 anos. Ah, pai, mas dar para sobreviver é diferente de dar dinheiro de verdade. Ele respondeu, rindo para os amigos. Vocês viram a casa? Ainda usa fogão a lenha. O banheiro é externo. Parece que parou no tempo nos anos 70. Rodrigo, um rapaz de óculos que não parava de mexer no celular, olhou ao redor com cara de superioridade. Seu pai é um exemplo de como a mentalidade do interior limita o progresso. Sem visão empresarial, sem ambição. Se estas terras estivessem nas mãos certas, renderiam muito mais. Exato, concordou Lucas. Por isso estou tentando convencer ele a vender tudo e se mudar para a cidade. Com o dinheiro da venda, ele conseguiria comprar um apartamento em Goiânia e ainda sobraria para viver tranquilo sem precisar trabalhar neste sol. Meus punhos se fecharam involuntariamente. Vender a fazenda
A terra onde nasci, onde Maria está enterrada no pequeno cemitério da família, onde cada árvore tem uma história, onde cada curral foi construído com minhas próprias mãos. Lucas estava falando da minha vida como se fosse um negócio mal administrado que precisava ser liquidado. Não vou vender a fazenda, Lucas, disse, tentando manter a voz firme. Esta terra é a nossa história. É o legado da família. Lucas riu, um riso amargo que me cortou o coração. Que legado, pai? Legado de pobreza, de atraso. Você não percebe que está desperdiçando tudo? Olha para você, 62 anos, trabalhando igual um peão, sem ter nada para mostrar além de um punhado de boi magro e uma casa que está caindo aos pedaços. Os amigos dele riram também, e naquele momento senti uma vergonha profunda. Não vergonha da minha vida, mas vergonha de ter criado um filho capaz de falar assim com o próprio pai na frente de estranhos. Naquela noite, depois do jantar, os rapazes ficaram na varanda bebendo cerveja e falando sobre negócios na capital. Eu estava limpando a cozinha quando escutei Lucas contando histórias sobre a infância, mas de uma forma que me deixou gelado. Imaginem vocês, eu estudava na escola da cidade e os outros meninos tinham pais que eram comerciantes, funcionários públicos, médicos veterinários, e o meu pai era apenas um roceiro, dizia Lucas, a voz embargada pelo álcool. Eu morria de vergonha quando ele aparecia na escola com aquelas roupas sujas de terra, o cheiro de curral grudado nele. Nossa, que situação, comentou Felipe. Deve ter sido difícil crescer assim. Vocês não têm ideia, continuou Lucas. Eu prometia para mim mesmo que um dia ia sair daqui e nunca mais voltar. Ia mostrar para todo mundo que eu não era só mais um caipira ignorante. Por isso estudei tanto. Por isso bati tanto o pé para ir para a capital. Márcio, que tinha ficado quieto a maior parte do tempo, fez uma pergunta que me fez parar de lavar os pratos. E agora? Você ainda sente vergonha? Lucas demorou para responder. Quando falou, sua voz estava carregada de amargura. Olha, é complicado. Eu amo o velho, mas ele não entende que o mundo mudou. Ele ainda vive como se fosse 1970. Recusa qualquer mudança, qualquer modernização. É teimoso, orgulhoso e, pior de tudo, é conformado com essa vida de pobreza. Pobreza como assim? Perguntou Rodrigo. Cara, olha ao redor. A casa não tem nem ar-condicionado. O carro dele é uma F1000 do ano 2005. Ele usa a mesma roupa há 10 anos. A conta do banco dele deve ter no máximo uns 15 mil reais esse tanto. Ele é literalmente um roceiro pobre que não consegue enxergar além do nariz. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma avalanche. Meu próprio filho, o menino que eu havia criado sozinho depois que Maria morreu, estava me descrevendo para estranhos como um fracassado, um roceiro pobre, um homem sem visão, sem ambição, sem valor. Subi para o quarto com o coração partido, mas também com algo novo crescendo dentro do peito, a determinação de mostrar para Lucas exatamente quem era seu roceiro pobre de pai. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, como sempre faço há 40 anos. Lucas e os amigos ainda dormiam depois da bebedeira da noite anterior. Sentei na varanda com meu café preto e comecei a planejar uma lição que meu filho jamais esqueceria. O que Lucas não sabia, o que ninguém da família sabia, era que nos últimos 10 anos eu havia transformado silenciosamente nossa propriedade em um império. Tudo começou em 2013, quando um engenheiro da Eletrobras apareceu na fazenda querendo arrendar 20 alqueires para instalar painéis solares. Na época, Lucas estava no 2º ano da faculdade e raramente vinha nos visitar. O engenheiro explicou que nossa região tinha uma das melhores incidências solares do estado e que eles pagariam 15 mil reais por mês pelo arrendamento de 20 anos. Eu aceitei, mas pedi sigilo total. Não queria que a notícia se espalhasse pela cidade. 2 anos depois, chegou a Cargill interessada em arrendar 80 alqueires para a plantação de soja. Como nossa terra fica numa região privilegiada, com acesso direto à rodovia e solo fértil, eles ofereceram 25 mil reais por mês. De novo, aceitei com cláusula de confidencialidade. Em 2017,
Soube que o governo estadual havia aprovado a construção de uma nova rodovia que passaria exatamente na divisa da nossa propriedade. Isso valorizaria imensamente nossos terrenos. Procurei discretamente um advogado especializado em direito imobiliário e registrei todos os nossos títulos de propriedade, incluindo uma área de mata nativa que valia uma fortuna para a preservação ambiental. No ano passado, uma empresa de logística ofereceu R$150 mil mensais para construir um centro de distribuição em 50 alqueires da fazenda. Eram contratos de 20 anos, todos registrados em cartório, todos com cláusulas que me garantiam reajustes anuais e participação nos lucros. Somando tudo, 15 mil da energia solar, 25 mil da soja, 150 mil do centro de distribuição, mais os lucros do gado que continuava criando, nos 50 alqueires restantes. Minha renda mensal havia saltado para mais de R$200 mil, sem contar os valores de reserva que eu aplicava religiosamente no banco. Mas mantive tudo em segredo absoluto. Continuei vivendo como sempre vivi, usando as mesmas roupas, dirigindo o mesmo carro, dormindo na mesma cama de casal, onde Maria havia passado os últimos anos da vida. O dinheiro ficava acumulado em investimentos que eu, nem Lucas, nem ninguém conhecia. Lucas acordou quase meio-dia, com cara de ressaca e mau humor. Os amigos dele estavam arrumando as malas para voltar para Goiânia, quando ele veio até a cozinha onde eu estava almoçando. "Pai, preciso conversar com você sobre uma coisa séria", disse, puxando uma cadeira. "Ontem à noite, conversando com os meninos, chegamos numa conclusão importante sobre o futuro da família." Continuei mastigando meu arroz com pequi, fingindo que não estava prestando atenção total no que ele ia falar. "Que conclusão, filho?" "A conclusão de que você não pode continuar desperdiçando estas terras. Rodrigo trabalha com avaliação de imóveis rurais, e ele calculou que esta propriedade deve valer uns R$800 mil, no máximo R$1 milhão. É uma quantia boa para um homem da sua idade se aposentar." Quase engasguei com a comida. R$1 milhão? Se ele soubesse que só os contratos de arrendamento me rendiam mais de 2 milhões por ano, e que o valor real da propriedade estava avaliado em 120 milhões devido à localização estratégica e aos investimentos já instalados. "E você acha que eu deveria vender?" perguntei, colocando mais tempero na conversa do que na comida. "Pai, seja realista. Você tem 62 anos. Daqui a pouco não vai ter mais força para cuidar de tudo isso. Se vender agora, consegue comprar um apartamento de 300 mil em Goiânia, investir o resto e viver de renda pelo resto da vida. É a decisão mais inteligente." Rodrigo apareceu na cozinha nesse momento, carregando uma pasta de documentos. "Seu João, Lucas me pediu para fazer umas contas rápidas sobre a viabilidade da venda. Com a documentação que conseguimos ver ontem, estimo que esta propriedade vale entre 800 mil e 1.200.000 reais. E como você chegou nesse valor?" perguntei, genuinamente curioso para saber que critérios ele estava usando. "Bem, são 200 alqueires de terra comum, sem benfeitorias significativas, numa região que ainda não tem infraestrutura adequada. O gado deve render uns 15 mil por ano líquidos. A casa precisa de reformas grandes. Considerando tudo isso, é um valor justo." Lucas bateu na mesa com entusiasmo. "Pai, o Rodrigo pode intermediar a venda para a gente. Ele conhece investidores interessados em terras rurais. Em 6 meses, você estaria livre desta vida de sacrifício." Livre desta vida de sacrifício. Era assim que meu filho via 43 anos de trabalho honesto, de construção de um patrimônio sólido, de preservação da memória da família. Um sacrifício do qual ele queria me libertar, vendendo por 1/10 do valor real. Depois que Lucas e os amigos partiram para Goiânia, fiquei sozinho com meus pensamentos e com uma decisão importante para tomar. Meu filho havia me humilhado, me desrespeitado e demonstrado uma arrogância que precisava ser corrigida. Mas eu não queria simplesmente castigá-lo. Queria educá-lo. Na segunda-feira seguinte, liguei para meu advogado, Dr. Sebastião Pereira,
Um homem sério que cuidava dos meus negócios há mais de 10 anos. Marquei uma reunião para discutir uma estratégia que havia passado o fim de semana planejando. Doutor Sebastião, preciso organizar uma reunião familiar para revelar o patrimônio real da fazenda. Mas quero fazer isso de uma forma que ensine uma lição importante para meu filho. O advogado, um homem de 65 anos, experiente em dramas familiares, sorriu com compreensão. João, em 40 anos de profissão, já vi muitas famílias se destruírem por ganância e falta de respeito. O que você tem em mente? Expliquei todo o plano. Convocaria uma reunião no dia do meu aniversário de 63 anos, que seria dali a um mês. Lucas viria pensando que ia discutir a venda da fazenda. Mas, na verdade, seria o dia em que ele descobriria quem realmente era seu roceiro pobre de pai. Doutor, quero que o senhor prepare todos os documentos. Contratos de arrendamento, avaliações atualizadas da propriedade, extratos bancários, tudo organizado de forma didática. E quero criar um fundo familiar com regras muito claras. Que tipo de regras? Primeiro, apenas quem demonstrar respeito e trabalho junto comigo terá direito aos lucros. Segundo, qualquer herdeiro que tentar vender a propriedade contra minha vontade perde automaticamente seus direitos. Terceiro, a administração do fundo ficará nas minhas mãos enquanto eu viver. Dr. Sebastião anotou tudo em detalhes. João, isso é perfeitamente legal e muito inteligente. Vai proteger o patrimônio e ao mesmo tempo estabelecer limites claros para seu filho. Exato. Lucas precisa aprender que dinheiro não cai do céu e que desrespeitar quem te criou tem consequências. Se ele quiser fazer parte do que construir, vai ter que engolir a arrogância e trabalhar por isso. Saí do escritório do advogado com uma sensação de alívio. Finalmente havia decidido parar de aceitar humilhações e começar a exigir o respeito que merecia. Durante as 3 semanas seguintes, me dediquei a organizar cada detalhe da revelação. Liguei para meu irmão Roberto, que mora em Anápolis, para minha irmã Rosa, de Brasília, e para alguns primos próximos. Queria que toda a família estivesse presente no dia em que a verdade viesse à tona. Também contratei um serviço de buffet discreto para preparar um almoço especial. Não queria que Lucas pensasse que a reunião era apenas uma confraternização de aniversário comum. Tudo precisava ter um ar de solenidade, de importância. Liguei para Lucas na quarta-feira anterior ao meu aniversário. Filho, preciso que você venha no sábado para uma reunião importante sobre o futuro da fazenda. Que tipo de reunião, pai? A voz dele soou animada, provavelmente pensando que eu havia decidido vender a propriedade. Vou explicar pessoalmente. Só posso adiantar que tem a ver com a conversa que tivemos mês passado. Traga aqueles seus amigos se quiser. Principalmente o Rodrigo, que entende de avaliação de imóveis. Sério, pai? Você realmente está pensando em vender? A empolgação na voz dele era quase palpável. Vamos conversar pessoalmente no sábado. Ah, e Lucas, vai ser no Galpão Grande às 14h. Vista roupa social. Vai ter algumas pessoas importantes presentes. Desliguei o telefone sorrindo pela primeira vez em semanas. Lucas havia mordido a isca completamente. Devia estar planejando como gastaria o dinheiro da venda, imaginando que, finalmente, convencera o pai teimoso a se desfazer da propriedade. Na sexta-feira, Dr. Sebastião veio até a fazenda com uma maleta cheia de documentos organizados. Ficamos até tarde revisando cada papel, cada contrato, cada número. O patrimônio total, incluindo os valores dos arrendamentos e o valor de mercado atual das terras, chegava exatamente a R$ 121.600.000. João, seu filho vai ter um choque quando souber destes números, disse o advogado. Você tem certeza de que quer fazer assim? Doutor Sebastião, meu filho me chamou de roceiro pobre na frente dos amigos dele. Disse que eu era um conformado, sem visão, sem ambição. Chegou até a sentir vergonha de mim na época da escola. Acredita numa coisa dessas? O advogado balançou a cabeça com indignação. Quantos pais não dariam a vida pelos filhos e recebem ingratidão em troca? Você está certo, João.
Respeito se ensina com firmeza. Sábado, 16 de janeiro, meu aniversário de 63 anos. Acordei às 5 da manhã, nervoso como um noivo no altar. Havia passado a noite inteira ensaiando mentalmente o discurso que faria quando chegasse a hora da revelação. Às 8 da manhã, minha família começou a chegar. Roberto veio com a esposa e os 2 filhos. Rosa trouxe o marido e a filha adolescente. Os primos apareceram aos poucos, todos curiosos sobre o motivo da reunião formal. Havia pelo menos 20 pessoas circulando pela casa quando Lucas chegou. Ele desceu do Civic usando terno azul marinho, gravata vermelha e sapatos sociais que provavelmente custaram mais que minha roupa inteira. Rodrigo, Márcio e Felipe vieram atrás dele, também vestidos como executivos importantes. Pai, feliz aniversário! Lucas me abraçou com um sorriso largo. Então, chegou o grande dia? Vamos finalmente resolver a situação da fazenda? Vamos sim, filho. Vamos resolver muitas coisas hoje. Minha voz saiu mais séria que eu pretendia, mas Lucas não pareceu notar. Durante o almoço, as conversas giravam em torno de negócios e investimentos. Lucas estava claramente ansioso, olhando o relógio constantemente, mal conseguindo se concentrar na comida. Rodrigo fazia comentários sobre o mercado imobiliário rural, preparando o terreno para o que imaginavam ser uma negociação de venda. Às 2 da tarde, todos se dirigiram ao galpão grande que eu havia decorado especialmente para a ocasião. Cadeiras organizadas em semicírculo, uma mesa no centro com os documentos cobertos por um pano branco e um projetor que pedi emprestado para um amigo. Dr. Sebastião chegou pontualmente, carregando sua pasta de couro e cumprimentando a família com a seriedade apropriada para a ocasião. Lucas sussurrou para os amigos. É o advogado. Agora vai. Quando todos se acomodaram, me posicionei na frente da mesa, com o coração batendo mais forte que um boi no pasto. Era a hora de mostrar para meu filho quem realmente era João Batista dos Santos. Pessoal, obrigado por estarem aqui hoje. 63 anos é uma idade que nos faz pensar no futuro, no legado que vamos deixar, e principalmente nos valores que tentamos ensinar para nossos filhos. Lucas se mexeu na cadeira, provavelmente imaginando que eu ia fazer um discurso emocional antes de anunciar a venda. Antes de falar sobre o futuro, preciso contar para vocês uma história sobre o presente. Continuei, caminhando lentamente na frente do grupo. Uma história sobre julgamentos precipitados, sobre aparências que enganam e sobre o perigo da arrogância. Lucas franziu a testa, percebendo que o rumo da conversa não era exatamente o que ele esperava. Rodrigo cochichou alguma coisa no ouvido de Márcio, provavelmente comentando sobre minha enrolação de velho. Há um mês meu filho veio me visitar acompanhado dos amigos dele. Durante esta visita, escutei algumas coisas muito interessantes sobre mim mesmo. Minha voz começou a ganhar um tom mais firme. Escutei que eu sou um roceiro pobre, um homem sem visão, sem ambição, conformado com uma vida de atraso. O silêncio no galpão ficou pesado. Lucas empalideceu, provavelmente lembrando das conversas que tivemos e percebendo que eu havia escutado mais do que ele imaginava. Também escutei que esta propriedade vale no máximo R$ 1.200.000 e que a decisão mais inteligente seria vendê-la para eu me aposentar num apartamento em Goiânia. Olhei diretamente para Rodrigo. Foi essa a avaliação que você fez, não foi, rapaz? Rodrigo engoliu seco e assentiu timidamente. Sim, senhor. Baseado nas informações que tive acesso, era uma estimativa conservadora. Conservadora. Repeti lentamente. Dr. Sebastião, o senhor poderia mostrar para todos qual é a avaliação real desta propriedade? O advogado se levantou e descobriu o primeiro conjunto de documentos. Com prazer, João. Ele ligou o projetor e a primeira imagem apareceu na parede branca. Uma planilha detalhada com números que fizeram várias pessoas sussurrarem de surpresa. Contratos de arrendamento atuais. Eletrobras, R$ 15.000 mensais por 20 anos. Cargill, R$ 25.000 mensais por 20 anos. Centro de distribuição logística, R$ 150.000 mensais por 20 anos. Total de renda mensal apenas com arrendamentos, R$ 190.000. Lucas se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico.
Como assim, pai? Que contratos são esses? Por que você nunca me falou nada? Sente-se, filho. A apresentação está só começando. Minha voz tinha uma autoridade que eu não usava há anos. Doutor Sebastião, continue. A segunda projeção mostrava uma avaliação imobiliária oficial da propriedade, feita por uma empresa especializada de Goiânia. Os números na tela eram impressionantes. Valor atual de mercado da propriedade, considerando localização estratégica, infraestrutura instalada e potencial de desenvolvimento. R$ 121.600.000. O silêncio no galpão era absoluto. Até as crianças haviam parado de fazer barulho. Lucas estava boquiaberto, olhando alternadamente para a tela e para mim, como se não conseguisse processar a informação. Rodrigo murmurou: "Isso não é possível. Eu avaliei os terrenos. Não tinha nenhuma infraestrutura especial, nenhum diferencial. Você avaliou apenas o que estava à vista." Respondi calmamente. Não sabia dos contratos confidenciais, não sabia da rodovia que está sendo construída na divisa da propriedade, não sabia que metade dos nossos alqueires já está sendo usada por empresas que pagam valores mensais que muitos profissionais liberais não ganham num ano inteiro. Dr. Sebastião avançou para a próxima projeção. Extratos bancários dos últimos 2 anos. Renda líquida anual dos arrendamentos, R$ 2.400.000. Aplicações financeiras acumuladas, R$ 8.200.000. Patrimônio total líquido, R$ 129.800.000. Minha irmã Rosa soltou um grito de surpresa. Roberto ficou de pé, incrédulo. Os amigos de Lucas estavam com as bocas abertas, parecendo peixes fora d'água. Mas foi a reação do meu filho que mais me chamou a atenção. Lucas estava tremendo, literalmente tremendo, olhando para mim como se fosse a primeira vez que me via na vida. "Pai", sua voz saiu rouca. "Por que você nunca me contou nada disso? Por que me deixou achando que éramos pobres? Por que, filho, você nunca perguntou sobre os negócios da fazenda? Você apenas assumiu que seu pai era um fracassado ignorante." Caminhei até ficar bem na frente dele. "Você assumiu que alguém que trabalha com as mãos não pode ter inteligência para fazer investimentos. Assumiu que alguém que usa roupa simples não pode ter dinheiro no banco." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lucas. "Pai, eu não sabia." "Não, filho. Você não quis saber. Agora", continuei voltando para a frente do grupo, "vamos falar sobre o futuro deste patrimônio e sobre as regras que vão governar sua administração." Dr. Sebastião pegou outro conjunto de documentos. João decidiu criar um fundo familiar com regras muito específicas para proteger este patrimônio e garantir que seja administrado com responsabilidade. A terceira projeção mostrou as regras do fundo. Regra número 1. Apenas descendentes que demonstrarem respeito ao patriarca e participação ativa nos negócios familiares terão direito aos lucros do fundo. Regra número 1. Qualquer tentativa de venda da propriedade principal contra a vontade do administrador resultará na exclusão automática do fundo. Regra número 3. A administração permanecerá com João Batista dos Santos enquanto ele estiver em plenas faculdades mentais e físicas. Regra número 4. Desrespeito público ao administrador ou aos valores familiares resultará na suspensão dos direitos por período a ser determinado. Regra número 5. Os lucros serão distribuídos proporcionalmente à participação e ao comprometimento de cada membro com os negócios familiares. Lucas levantou a mão, ainda visivelmente abalado. "Pai, o que isso significa na prática? Eu ainda tenho direito a alguma coisa?" Olhei para meu filho com uma mistura de amor e decepção. "Lucas, isso significa que você tem uma escolha para fazer. Pode continuar sendo o jovem arrogante que sente vergonha das próprias origens e quer vender o patrimônio da família para viver na cidade. Nesse caso, não verá um centavo deste dinheiro." Fiz uma pausa dramática. "Ou pode aprender humildade, voltar para casa, trabalhar ao meu lado, entender como construir este império e ganhar o direito de um dia administrá-lo você mesmo." Roberto se manifestou pela primeira vez.
João, posso perguntar por que você manteve tudo isso em segredo por tanto tempo? Nem para a família você falou nada. Por quê, Roberto? Eu queria ver quem realmente se importava comigo pela pessoa que eu sou, não pelo dinheiro que eu tenho. Olhei ao redor do galpão. Queria ver quem me respeitaria sendo apenas João Batista, o fazendeiro simples, e infelizmente descobri que meu próprio filho não conseguia fazer isso. Felipe, um dos amigos de Lucas, ergueu a mão timidamente. Seu João, posso fazer uma pergunta? Como o senhor conseguiu negociar esses contratos sozinho? Quer dizer, são empresas grandes, multinacionais. Sorri pela primeira vez na tarde. Rapaz, vocês acham que porque um homem usa chapéu de palha e bota de couro, ele não sabe ler um contrato? Eu estudei cada cláusula, pesquisei os preços de mercado, consultei 3 advogados diferentes antes de assinar qualquer papel. A diferença é que eu não fico falando sobre o que sei. Fico fazendo. Lucas se levantou novamente, desta vez com lágrimas escorrendo abertamente pelo rosto. Pai, eu preciso falar uma coisa. Eu me sinto o pior filho do mundo neste momento. E deve se sentir mesmo, respondi sem piedade. Porque você agiu como o pior filho do mundo. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram necessárias. Lucas precisava sentir o peso da própria arrogância. Precisava entender a gravidade do desrespeito que havia demonstrado. Você me chamou de roceiro pobre na frente dos seus amigos. Disse que sentia vergonha de mim na época da escola. Falou que eu era conformado, sem visão, sem ambição. Minha voz foi aumentando de volume. E o pior de tudo, disse que eu estava desperdiçando estas terras, que elas deveriam estar em mãos mais capazes. Rodrigo se encolheu na cadeira, provavelmente se lembrando de ter concordado com todas essas afirmações. Márcio e Felipe olhavam para o chão, claramente desconfortáveis com a situação. Mas sabe o que mais me doeu, Lucas? Caminhei até ficar bem perto dele. Foi descobrir que você se envergonhava de mim, que o menino que eu criei sozinho depois que sua mãe morreu, que eu sustentei, eduquei e amei incondicionalmente, tinha nojo das próprias origens. Lucas soluçou alto. Pai, eu estava errado. Completamente errado. Eu não sei nem o que falar. Então não fale nada. Escute. Voltei para a frente do grupo. Doutor Sebastião, explique para todos como funciona a participação no fundo. O advogado abriu outro documento. Cada membro da família que quiser participar dos lucros do fundo precisa contribuir com trabalho ou conhecimento para os negócios familiares. João estabeleceu que a distribuição será baseada em mérito, não apenas em parentesco. Isso significa, e continuei, que se Lucas quiser receber alguma coisa deste patrimônio, ele vai ter que provar que merece. Vai ter que trabalhar comigo, aprender como administro os negócios, demonstrar respeito e humildade. Olhei diretamente para meu filho. E, principalmente, vai ter que parar de sentir vergonha de ser filho de um fazendeiro. Lucas, disse, minha voz assumindo um tom mais suave, mas ainda firme. Você tem 24 anos. Idade suficiente para entender que respeito não é algo que se ganha automático por ser filho. É algo que se conquista com atitudes. Ele limpou o rosto com as costas da mão, tentando recuperar a compostura. Pai, o que eu preciso fazer? Como posso consertar isso? Primeiro, você precisa decidir o que realmente quer da vida. Quer continuar fingindo ser um executivo importante na capital, vivendo de aparências e desprezando suas origens? Ou quer aprender a ser um homem de verdade, trabalhando lado a lado com seu pai para expandir este negócio? A pergunta ficou suspensa no ar. Toda a família estava em silêncio, esperando a resposta que definiria o futuro dos Santos. Se escolher ficar na capital, continuei, respeitarei sua decisão, mas não receberá um centavo deste patrimônio. Viverá da sua própria competência, do seu próprio esforço, sem contar com dinheiro de família. Lucas engoliu seco. E se eu escolher ficar? Se escolher ficar, começará trabalhando como peão da fazenda. Acordará às 5 da manhã, cuidará do gado, aprenderá cada aspecto do negócio desde o básico. Depois de um ano provando dedicação,
Começará a participar das reuniões com os empresários que arrendam nossas terras. Rosa interrompeu. João, não acha que está sendo muito duro com o menino? Olhei para minha irmã com carinho, mas firmeza. Rosa, dureza é o que Lucas demonstrou comigo. Estou apenas devolvendo na mesma moeda. Se ele quer respeito, precisa aprender a dar respeito. Roberto assentiu com aprovação. João está certo. O rapaz precisa aprender que na vida tudo tem consequências. Não dá para desrespeitar o pai e esperar ser tratado como príncipe. Dr. Sebastião consultou seus papéis. João, quer explicar sobre a cláusula de reversibilidade? Sim. Olhei para Lucas novamente. Se você provar durante 2 anos consecutivos que mudou realmente, que aprendeu humildade e dedicação, ganhará direito a 20% dos lucros anuais do fundo. Isso representaria cerca de R$500 mil por ano. Os olhos de Lucas se arregalaram. R$500 mil por ano era mais que muitos empresários ganhavam na capital. Mas, continuei, se em qualquer momento você voltar a demonstrar arrogância, desrespeito ou tentar vender patrimônio da família, perderá todos os direitos imediatamente, sem segunda chance. Rodrigo pigarreou, claramente desconfortável. Seu João, posso fazer uma pergunta? O senhor está bravo conosco também? Nós apenas demos nossa opinião baseada nas informações que tínhamos. Olhei para os 3 rapazes que haviam vindo com Lucas. Estavam visivelmente constrangidos, provavelmente se arrependendo de terem participado das conversas desrespeitosas do mês anterior. Rodrigo, vocês não apenas deram opinião. Vocês riram quando Lucas me desrespeitou. Vocês concordaram quando ele disse que eu era um roceiro pobre sem visão. Vocês o incentivaram a me tratar como se eu fosse um estorvo na vida dele. Márcio tentou se defender. Senhor, nós não conhecíamos a situação toda. Se soubessem o quê? Interrompi. Que eu tinha dinheiro? Então o respeito de vocês depende do tamanho da conta bancária de uma pessoa? É isso que aprenderam nas faculdades de vocês? Felipe ficou vermelho. Não, senhor, não é isso. Então por que riram quando Lucas falou mal de mim? Por que nenhum de vocês teve a decência de dizer, Lucas, não fala assim do seu pai? Por que assumiram que um homem trabalhador era automaticamente um fracassado? O silêncio dos 3 rapazes era eloquente. Eles sabiam que haviam agido mal, mas não tinham argumentos para se defender. Vou contar uma coisa para vocês, meninos. Continuei, caminhando na frente deles como um professor dando aula. O dinheiro que vocês tanto admiram foi feito com trabalho honesto, suor no rosto, acordando antes do sol todos os dias durante 40 anos. Não veio de herança, não veio de corrupção, não veio de especulação financeira. Olhei cada um nos olhos. Cada real que tenho foi conquistado tratando a terra com respeito, cuidando dos animais com carinho, negociando de igual para igual com empresários que sabem reconhecer competência quando vêm. Rodrigo baixou a cabeça. Senhor, nós pedimos desculpas. Realmente julgamos pela aparência. Desculpas aceitas, respondi. Mas espero que levem desta reunião uma lição importante. Nunca subestimem uma pessoa pelo tipo de trabalho que ela faz ou pela roupa que usa. Inteligência e caráter não têm a ver com diploma universitário. Lucas olhou para os amigos com uma expressão que nunca havia visto antes. Vergonha. Talvez pela primeira vez na vida, ele estava vendo os colegas através dos meus olhos, percebendo o quanto eram superficiais e preconceituosos. Pai, Lucas falou levantando-se lentamente. Posso conversar com o senhor em particular por alguns minutos? Olhei para o grupo reunido. Pessoal, vamos fazer uma pausa de 15 minutos. Aproveitem para conhecer melhor os painéis solares que ficam atrás do galpão. Rodrigo, já que você entende de avaliação imobiliária, vai ser interessante ver um investimento em energia renovável funcionando na prática. Lucas me acompanhou até a varanda da casa, onde nos sentamos nos mesmos bancos onde ele havia me desrespeitado um mês atrás. A diferença na postura dele era impressionante. Cabeça baixa, mãos tremendo levemente, voz embargada. Pai, eu não consigo parar de pensar numa coisa. Começou. Durante todos esses anos, enquanto eu estava na faculdade falando mal da nossa vida,
O senhor estava construindo um império. Enquanto eu sentia vergonha das nossas origens, o senhor estava provando que era mais inteligente que qualquer empresário da capital. Deixei ele falar, observando como as palavras saíam com dificuldade, como se cada frase doesse na garganta. A coisa mais difícil de engolir é saber que eu passei anos julgando o senhor como fracassado, quando, na verdade, eu é que sou o fracassado. Tenho 24 anos. Dependo financeiramente dos outros. Não construí nada na vida. E ainda por cima destratei a única pessoa que sempre me apoiou. As lágrimas voltaram a escorrer. Pai, eu quero ficar. Quero aprender tudo que o senhor sabe. Quero provar que posso ser digno de ser seu filho. Lucas, respondi calmamente. Você sempre foi meu filho e sempre será. A questão não é essa. A questão é: você consegue realmente mudar? Consegue acordar às 5 da manhã todos os dias? Consegue trabalhar no sol quente cuidando de gado? Consegue parar de se preocupar com o que os outros vão pensar? Ele assentiu com veemência. Pai, eu juro que consigo. Sei que vai ser difícil, sei que vou ter que provar cada dia que mudei, mas eu quero tentar. E seus amigos? Sua vida na capital? Seus planos de ser um executivo importante? Lucas olhou na direção do galpão, onde Rodrigo, Márcio e Felipe provavelmente estavam conversando sobre a surpresa que haviam levado. Pai, eu percebi hoje que nunca tive amigos de verdade. Tinha apenas pessoas que me toleravam, porque eu fingia ser quem não era. Está bem, Lucas. Vou aceitar que você fique. Vi o rosto dele se iluminar de esperança. Mas com condições muito claras que começam a valer a partir de segunda-feira. Que condições, pai? Primeira condição. Você vai morar aqui na fazenda, no quarto que era seu quando criança. Nada de ficar indo e voltando para Goiânia. Segunda condição. Vai trabalhar como qualquer peão trabalha. Mesmas funções, mesmo horário, mesma dedicação. Ele assentiu rapidamente. Aceito, pai. Terceira condição. Durante 6 meses você não recebe salário. Apenas alimentação e moradia. Preciso ver se você trabalha por amor ao que faz, não apenas por dinheiro. A expressão de Lucas vacilou um pouco, mas ele concordou. Entendo, pai. É justo. Quarta condição. Você vai estudar. Todas as noites, depois do trabalho, vamos sentar aqui nesta varanda e eu vou ensinar tudo o que sei sobre administração rural, contratos de arrendamento, investimentos, negociação. Não aceito ignorância nos meus negócios. Pai, eu prometo que vou me dedicar como nunca me dediquei a nada na vida. E a quinta condição é a mais importante, disse olhando diretamente nos olhos dele. Se em qualquer momento eu perceber que você está fingindo mudança apenas para garantir a herança, você sai da fazenda imediatamente e não volta nunca mais. Não aceito teatro na minha casa. Lucas engoliu seco. Pai, eu entendo. E eu juro pela memória da minha mãe que não vou decepcionar o senhor de novo. A menção a Maria me tocou profundamente. Ela sempre acreditou que Lucas era um bom menino, apenas perdido pela influência da cidade grande. Talvez ela estivesse certa. Então está decidido. Segunda-feira às 5 da manhã você começa a nova vida. Estendi a mão para ele. Bem-vindo de volta para casa, filho. Ele apertou minha mão com força e pela primeira vez em anos, senti que estava abraçando realmente meu filho, não um estranho arrogante que compartilhava meu sangue. Voltamos para o galpão onde o restante da família ainda estava discutindo animadamente sobre a revelação do patrimônio. As conversas pararam quando entramos. Pessoal, anunciei. Lucas decidiu voltar para casa. Vai trabalhar comigo na administração dos negócios familiares. Rosa foi a primeira a se manifestar, levantando-se para abraçar Lucas. Que bom, menino. Finalmente você voltou à razão. Seu pai sempre foi um homem trabalhador e inteligente. Só você não enxergava isso. Roberto deu tapinhas nas costas do sobrinho. Lucas, você tomou a decisão certa. João construiu algo muito sólido aqui. Se você realmente aprender com ele, vai ter um futuro garantido. Os primos também cumprimentaram Lucas. Mas eu percebi nos olhares que alguns estavam calculando se a volta do filho significaria menos dinheiro para o resto da família no futuro. É natural.
Patrimônio grande sempre desperta cobiça. Dr. Sebastião organizou os papéis. Então, João, vamos oficializar a entrada de Lucas no fundo familiar? Ainda não, doutor, respondi. Lucas precisa provar que merece primeiro. Por enquanto, ele é apenas um funcionário da fazenda. Os direitos de herdeiro ele vai conquistar com trabalho. Rodrigo se aproximou timidamente. Seu João, nós vamos voltar para Goiânia agora. Mais uma vez pedimos desculpas pelo mal-entendido. Se um dia o senhor precisar de algum serviço de avaliação ou consultoria na capital, estaremos à disposição. Rodrigo, respondi com um meio sorriso. Vocês aprenderam hoje que não se deve avaliar um livro pela capa. Espero que levem essa lição para a vida profissional de vocês. Márcio adicionou. Senhor, nós ficamos muito impressionados com sua estratégia de negócios. Construir um patrimônio desse tamanho mantendo discrição total, isso é genialidade pura. Não é genialidade, meninos. É prudência. Dinheiro ostentado é dinheiro perdido. Quem fica falando sobre o que tem, geralmente tem menos do que fala. Quem realmente tem, não precisa provar para ninguém. Felipe fez a última pergunta antes de partir. Seu João, posso saber como o senhor conseguiu manter segredo de tanta coisa por tanto tempo? Não foi difícil? Felipe, o segredo não foi mantido por maldade. Foi mantido por necessidade. Eu queria descobrir quem gostava de mim pela pessoa que eu sou, não pelo dinheiro que eu tenho. Olhei para Lucas. Infelizmente descobri que até meu próprio filho havia esquecido quem eu realmente era. Os 3 rapazes se despediram com muito mais respeito do que haviam demonstrado na primeira visita. Era visível que a revelação havia mudado completamente a percepção que tinham sobre trabalhadores rurais. Depois que todos foram embora, Lucas e eu ficamos sozinhos na varanda, contemplando o pôr do sol sobre os pastos. O silêncio não era mais desconfortável como havia sido por tanto tempo. Era um silêncio de pai e filho tentando reconstruir uma ponte que havia sido destruída pela arrogância. Pai, Lucas quebrou o silêncio. Posso fazer uma pergunta que está me incomodando desde a reunião? Pode falar. Por que o senhor decidiu revelar tudo justamente hoje? Por que não continuou mantendo o segredo? Pensei na resposta por alguns momentos, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu. Lucas, porque eu não queria morrer sem que você soubesse quem seu pai realmente era. E principalmente, porque você precisava aprender que respeito não se compra, se conquista. Mas o senhor não tinha medo de que eu ficasse interessado apenas no dinheiro? Tinha sim. E foi por isso que criei as regras do fundo. Se você está aqui apenas pelo dinheiro, vai desistir nos primeiros meses de trabalho pesado. Se está aqui porque realmente quer aprender e se reconciliar comigo, vai aguentar firme. Ele assentiu pensativo. Pai, posso confessar uma coisa? Quando eu era pequeno, sempre quis trabalhar com o senhor na fazenda. Lembro que pedia para ajudar a ordenhar as vacas, para ir junto ver o gado. Lembro sim, e você era muito bom nisso. Então por que eu mudei tanto? Por que comecei a ter vergonha de tudo isso? Porque você foi influenciado por pessoas que confundem ostentação com sucesso, diploma com inteligência, cidade grande com oportunidade. Olhei para ele. Não foi culpa sua, Lucas. Foi falta de orientação minha. Eu deveria ter te ensinado o orgulho das nossas origens desde pequeno. Pai, o senhor acha que eu consegui fazer as pazes com o passado? Consegui recuperar o tempo perdido? Conseguir. Você consegue. A questão é se você quer realmente. Porque não vai ser fácil. Trabalhar na fazenda é pesado, cansativo, às vezes frustrante. E você vai ter que lidar com a opinião dos outros sobre sua mudança de vida. Lucas sorriu pela primeira vez em todo o dia. Pai, sabe o que eu percebi hoje? Que a opinião dos outros nunca me trouxe felicidade de verdade. Durante 5 anos tentei impressionar pessoas que não valiam nada, enquanto desprezava a única pessoa que realmente importava. Segunda-feira, 5 da manhã. Bati na porta do quarto de Lucas 3 vezes antes de escutar um gemido lá de dentro. Pai, já é hora. Já passou da hora. Na fazenda, quem acorda depois das 5 está atrasado. 20 minutos depois,
Lucas apareceu na cozinha vestindo uma calça jeans velha e uma camiseta simples, mas ainda com aquele ar de quem não estava acostumado a acordar cedo. Servi café preto forte e pão com manteiga. Primeira lição, disse enquanto ele tentava despertar. Fazendeiro não toma café da manhã elaborado. Toma algo simples e nutritivo para ter energia para o trabalho. Entendi, pai. Ele bebeu o café fazendo cara feia. Nossa, como é forte. Você vai se acostumar. Café fraco não acorda ninguém às 5 da manhã. Fomos para o curral, onde as vacas já estavam mugindo, esperando a ordenha matinal. Lucas olhou para os animais com uma expressão mista de nostalgia e apreensão. Lembra como faz? Perguntei, entregando um balde para ele. Lembro mais ou menos, faz muito tempo. Nos primeiros 10 minutos, Lucas lutou com uma vaca que claramente sentia que ele estava nervoso. O leite saía pouco, o animal se mexia constantemente, e ele suava mais que o normal para um trabalho que deveria ser rotineiro. Relaxa, orientei. A vaca sente quando você está tenso. Respira fundo, conversa com ela, trata ela como uma parceira de trabalho. Gradualmente, Lucas foi encontrando o ritmo. Quando terminamos a ordenha 2 horas depois, ele estava suado e cansado, mas sorrindo. Pai, eu havia esquecido como é satisfatório trabalhar com as mãos, ver resultado imediato do esforço. Essa é a diferença entre trabalho de verdade e trabalho de escritório, respondi. Aqui você vê o resultado imediato. Leite no balde, gado alimentado, pasto limpo. No escritório, você pode trabalhar meses sem ver resultado concreto de nada. Depois da ordenha, fomos verificar as cercas do Pasto Sul. Lucas carregou ferramentas sem reclamar, mas percebi que ele estava com dificuldade para acompanhar meu ritmo de caminhada. Está cansado? Perguntei. Estou, mas não vou desistir. Respondeu com determinação. Na primeira semana, Lucas enfrentou dificuldades que eu esperava, mas também mostrou uma determinação que me surpreendeu positivamente. Acordava pontualmente às 5 da manhã, mesmo quando estava visivelmente exausto do dia anterior. No quarto dia, enquanto consertávamos uma cerca quebrada, ele me fez uma pergunta importante. Pai, quando o senhor vai começar a me ensinar sobre os contratos de arrendamento e os investimentos? Quando você provar que pode cumprir as obrigações básicas da fazenda sem supervisão constante, respondi. Não adianta entender de negócios se não entende do produto que está vendendo. Faz sentido. Além disso, Lucas, quem vai negociar com empresários grandes precisa ter credibilidade. E credibilidade vem de conhecimento prático, não teórico. No final da primeira semana, Lucas havia perdido 3 quilos. Estava com as mãos calejadas e a pele queimada de sol. Mas também estava dormindo melhor que havia dormido em anos, e falava com um entusiasmo que eu não via desde que ele era criança. Pai, disse no sábado à noite, posso te contar uma coisa estranha? Eu estou mais feliz agora, trabalhando pesado na fazenda, do que estava na capital fingindo ser executivo. Por que acha que é estranho? Porque durante anos eu achei que felicidade tinha a ver com status, com impressionar os outros, com ter dinheiro para gastar em coisas supérfluas. E agora eu percebo que felicidade tem a ver com propósito, com fazer algo que tem significado, com estar em paz com quem você realmente é. Naquela noite comecei a ensinar para Lucas as primeiras lições sobre administração rural, como calcular o custo de produção do gado, como planejar a rotação de pastagens, como negociar preços no mercado. A primeira regra dos negócios, expliquei, é conhecer seus números. Se você não sabe exatamente quanto custa para produzir, não consegue definir um preço justo para vender. Lucas anotava tudo em um caderno, fazendo perguntas inteligentes que mostravam que estava realmente interessado em aprender. Pai, como o senhor aprendeu tudo isso sozinho? Nunca fez curso de administração, nunca teve consultor. Aprendi errando, filho, errando e persistindo. E, principalmente, aprendi conversando com pessoas que sabiam mais que eu, independente da formação que elas tinham. No final do primeiro mês, aconteceu uma situação que testou realmente a mudança de Lucas.
Estávamos na cidade comprando ração quando encontramos Rodrigo, o amigo que havia avaliado nossa propriedade erroneamente. Lucas, Rodrigo chamou surpreso. O que você está fazendo aqui? Pensei que tinha voltado para Goiânia depois daquela reunião. Lucas olhou para mim, depois para Rodrigo, e respondeu com naturalidade. Estou morando na fazenda, trabalhando com meu pai. Decidi aprender o negócio da família. Sério? Rodrigo parecia incrédulo. Mas e a empresa de consultoria? E seus planos na capital? Os planos mudaram. Lucas respondeu simplesmente. Descobri que prefiro trabalho de verdade a ficar fingindo ser o que não sou. Rodrigo olhou para as roupas simples de Lucas, para suas mãos calejadas, e fez um comentário que eu sabia que seria crucial. Nossa, cara, você realmente virou caipira mesmo. Que desperdício de formação universitária. Por um momento vi Lucas hesitar. A palavra caipira havia sido dita com o mesmo tom de desprezo que ele costumava usar para se referir a mim. Era o teste definitivo. Ele sentiria vergonha de novo ou defenderia suas escolhas? Rodrigo. Lucas respondeu com firmeza. Eu descobri que ser caipira é muito mais honroso que ser um fajuto da cidade grande. Estou aprendendo negócios reais com um homem que construiu um patrimônio de mais de 100 milhões sendo caipira. Você, com toda a sua formação, conseguiu avaliar nossas terras em menos de 1% do valor real. O silêncio foi constrangedor. Rodrigo ficou vermelho, murmurou alguma desculpa e saiu rapidamente da loja. Lucas olhou para mim com um sorriso. Pai, acho que passei no teste. Passou sim, filho, e com louvor. Naquela tarde, decidi que era hora de começar a ensinar para Lucas os aspectos mais complexos dos nossos negócios. Ele havia provado que a mudança era real, não teatral. Amanhã, disse, você vai participar da primeira reunião com os representantes da Cargill, só para observar e aprender. Mas é um passo importante. Os olhos dele brilharam de emoção. Sério, pai? Já posso participar das reuniões? Pode, mas lembre-se, você vai apenas observar e aprender. Não vai falar nada, não vai dar opinião, não vai tentar impressionar ninguém. Apenas vai observar como se faz negócio de verdade. A reunião com a Cargill aconteceu numa quarta-feira, no escritório que eu havia montado numa sala anexa à casa principal. Lucas chegou pontualmente, vestindo a roupa social mais simples que tinha, e se sentou numa cadeira no canto da sala, como eu havia orientado. Dr. Roberto Silva, representante da empresa, chegou acompanhado de 2 técnicos. Era a reunião anual para a renovação do contrato de arrendamento e discussão de reajustes. João, como sempre, é um prazer negociar com você, cumprimentou o Dr. Roberto. Seus terrenos continuam sendo os mais produtivos da região. É porque cuido da terra como se fosse minha filha, respondi. Terra bem tratada produz bem. Durante 2 horas discutimos produtividade, preços de mercado, investimentos em tecnologia e reajustes contratuais. Lucas ficou em silêncio absoluto, anotando tudo num caderno. Em determinado momento, Dr. Roberto propôs um aumento de apenas 10% no valor do arrendamento, alegando que o mercado estava difícil. Doutor Roberto, respondi calmamente. O mercado pode estar difícil para quem não sabe trabalhar. Para quem sabe, sempre há oportunidade. A produtividade nos meus terrenos aumentou 15% o ano passado. O reajuste justo seria de 15%, não 10%. João, você sabe que temos custos, margens apertadas. Sei sim, e você sabe que tenho outras empresas interessadas nos meus terrenos, oferecendo condições melhores. Abri uma pasta com propostas de concorrentes. Prefiro continuar com vocês pela parceria sólida que temos, mas não aceito ser prejudicado financeiramente por lealdade. Dr. Roberto consultou os técnicos, fez algumas contas e aceitou o reajuste de 15%. Fechado, João. Você sempre negocia com pulso firme, mas é justo. Depois que eles saíram, Lucas explodiu de empolgação. Pai, aquilo foi incrível. O senhor conseguiu o reajuste que queria mantendo o relacionamento amigável. Como aprendeu a negociar assim?
Lucas, negociação é como dança. Você precisa saber quando dar um passo para frente, quando dar um passo para trás e quando ficar firme no lugar. A negociação mais difícil não é com o cliente. Continuei, servindo café para nós dois na varanda. É consigo mesmo. Você precisa saber qual é seu limite mínimo, qual é seu objetivo ideal e, principalmente, quando vale a pena dizer não. Lucas anotava cada palavra como se fosse ouro. Pai, como o senhor soube que eles aceitariam os 15%? E se eles tivessem recusado? Então eu teria deixado eles irem embora. Lucas, nunca negocie com medo. Medo de perder o cliente, medo de perder o dinheiro, medo de parecer difícil. Quando você negocia com medo, sempre sai perdendo. Puxei outro documento da pasta. Olha aqui os números da concorrência. A JBS ofereceu 17% de reajuste para arrendar terrenos parecidos com os nossos. A BRF ofereceu 20%. Eu não estava blefando quando disse que tinha outras opções. Então, o senhor sempre faz essa pesquisa antes das reuniões? Sempre. Conhecimento é poder, Lucas. Quando você sabe exatamente qual é seu valor no mercado, ninguém consegue te enganar. Tomei um gole do café. Mas tem uma coisa mais importante que conhecer preços. Conhecer pessoas. Como assim? Dr. Roberto trabalha na Cargill há 15 anos. Ele precisa mostrar resultados para os chefes dele, mas também precisa manter fornecedores confiáveis. Se eu fosse muito duro, ele perderia credibilidade com a empresa. Se eu fosse muito mole, eu perderia dinheiro. O segredo é encontrar o ponto onde os dois lados ganham. Lucas fechou o caderno e me olhou com admiração. Pai, o senhor é um estrategista nato. Por que nunca pensou em dar aulas, escrever livros, essas coisas? Ri da ingenuidade dele. Filho, quem sabe fazer, faz. Quem não sabe fazer, ensina. Eu prefiro fazer e ensinar apenas para você, que é minha continuação neste mundo. Naquela tarde, Lucas me acompanhou para visitar os painéis solares. Era a primeira vez que ele via de perto a estrutura que gerava R$ 15.000 mensais para nossa família. Nossa, pai, são muito maiores do que eu imaginava, comentou, impressionado com as fileiras de painéis brilhando sob o sol de Goiás. 50 hectares de painéis, Lucas. Energia limpa que vai durar mais de 20 anos. Quando assinei o contrato, todo mundo disse que eu estava maluco, que era modismo de cidade grande. E o que o senhor respondeu? Respondi que maluco era quem deixava o sol bater na terra de graça todos os dias, sem aproveitar para ganhar dinheiro com isso. No segundo mês de trabalho de Lucas, recebemos uma visita inesperada. Era uma quinta-feira de manhã quando um Corolla prata parou na frente de casa. Desceu dele uma mulher elegante de cerca de 40 anos que eu reconheci imediatamente. Professora Márcia, que havia sido diretora da escola onde Lucas estudou. Seu João! Ela cumprimentou com surpresa. Que alegria encontrá-lo. Estava passando pela região e resolvi dar uma paradinha para matar a saudade. Professora Márcia, sempre bem-vinda aqui. Respondi cordialmente. Aceita um café? Aceito sim. E o Lucas? Como está? Deve estar em Goiânia, formado, bem-sucedido. Lucas apareceu nesse momento vindo do curral com as roupas sujas de trabalho e o chapéu de palha na cabeça. Professora Márcia ficou visivelmente confusa. Lucas, é você mesmo? Ela perguntou incrédula. Oi, professora Márcia. Ele cumprimentou naturalmente. Que surpresa boa. Mas você não estava formado em administração? Trabalhando na capital? Lucas olhou para mim, depois para ela, e respondeu com tranquilidade. Estava, professora. Mas descobri que meu lugar é aqui, aprendendo os negócios da família com meu pai. A expressão da professora mudou completamente. Era visível que ela estava chocada, provavelmente pensando que Lucas havia regredido na vida. Filho, mas você tem tanto potencial, uma formação universitária. Por que voltar para o interior? A pausa antes da palavra interior foi eloquente. Mesmo uma educadora respeitada como ela, carregava os preconceitos comuns sobre a vida rural. Professora, Lucas respondeu com paciência.
Eu descobri que potencial não tem a ver com localização geográfica. Tem a ver com trabalhar com propósito, com honestidade, com pessoas que você ama. Mas, Lucas, você sempre foi um dos alunos mais inteligentes da escola. Todos esperavam que você fosse longe. E eu fui longe, professora. Fui longe o suficiente para descobrir que felicidade não mora na cidade grande. Professora Márcia olhou para mim como se quisesse que eu interviesse, que convencesse meu filho a retomar o rumo certo. Professora, eu disse calmamente, Lucas está tomando suas próprias decisões como homem adulto que é, e está aprendendo lições que nenhuma universidade ensina. Que tipo de lições, seu João? Está aprendendo que sucesso não se mede pelo tamanho da cidade onde você mora, mas pelo tamanho do caráter que você constrói. Está aprendendo que dinheiro honesto vale mais que status falso. E, principalmente, está aprendendo a ter orgulho das próprias origens. O silêncio foi desconfortável. Professora Márcia claramente não sabia o que responder. Professora Márcia, continuei, decidindo que era hora de mais uma lição sobre julgamentos precipitados. Posso fazer uma pergunta? Qual era a sua opinião sobre mim quando Lucas estudava na sua escola? Ela hesitou, claramente desconfortável. Bem, seu João, você sempre foi um pai dedicado, presente nas reuniões. Isso não foi o que eu perguntei. Eu perguntei qual era a sua opinião sobre mim, sobre minha inteligência, minha capacidade, meu potencial como pessoa. O constrangimento dela era evidente. Seu João, eu sempre respeitei muito o senhor. Professora, vou facilitar a conversa. A senhora achava que eu era apenas mais um roceiro simples, sem educação formal, incapaz de orientar meu filho para um futuro melhor. Não achava? Lucas observava a conversa com interesse, percebendo onde eu queria chegar. Seu João, eu nunca desrespeitei. Não disse que desrespeitou. Perguntei se a senhora me via como uma pessoa limitada, sem visão de mundo, sem capacidade intelectual. Ela baixou a cabeça. Talvez eu tivesse alguns preconceitos. Reconheço isso. Ótimo. Agora me deixe contar uma coisa para a senhora. Fui até a casa e trouxe uma pasta com os documentos dos nossos negócios. Lucas, pode explicar para a professora qual é a situação financeira atual da nossa família? Lucas sorriu e começou a explicar os contratos de arrendamento, os investimentos, o valor patrimonial da propriedade. Com cada número que ele citava, os olhos de professora Márcia se arregalavam mais. 120 milhões de reais? Ela repetiu incrédula. Isso mesmo, professora. Lucas confirmou. Construído por um homem que a senhora considerava limitado intelectualmente. Mas como é possível que eu não soubesse disso? Porque a senhora, como muitas pessoas, confunde diploma com inteligência. Respondi. Confunde fala bonita com competência. Confunde roupa cara com sucesso. Professora Márcia ficou em silêncio por longos minutos, claramente processando a informação e confrontando seus próprios preconceitos. Seu João, ela disse finalmente, eu preciso pedir desculpas. Realmente, eu tinha uma visão muito limitada sobre o senhor. E agora entendo por que Lucas tomou a decisão de voltar. Professora, aceito suas desculpas, mas quero que a senhora entenda uma coisa. Não estou contando isso para me vangloriar. Estou contando para que repense a forma como orienta seus alunos. Como assim? Quantos meninos e meninas a senhora desencoraja de valorizar as profissões dos pais? Quantos jovens saem da escola achando que trabalho rural é sinônimo de fracasso? Quantas famílias são destruídas porque os filhos são ensinados a ter vergonha das próprias origens? A professora engoliu seco, percebendo o peso da crítica. Professora Márcia, Lucas se juntou à conversa. Posso contar qual foi o efeito da educação que recebi na escola? Ela assentiu, claramente preparada para escutar uma crítica dura. Eu saí da escola achando que meu pai era um fracassado, que nossa vida no interior era uma vida menor, que só seria alguém na vida se morasse na capital e usasse terno todos os dias. Lucas, deixe eu terminar, professora. Durante 5 anos vivi tentando ser alguém que não era, tentando impressionar pessoas que não valiam nada, enquanto desprezava o homem mais inteligente e bem-sucedido que eu conhecia.
Meu próprio pai. As lágrimas começaram a formar nos olhos da professora. Eu não imaginava que a educação formal poderia destruir laços familiares, que ensinar sobre sucesso poderia criar filhos ingratos, que preparar jovens para a vida poderia ensiná-los a desprezar suas próprias vidas. Lucas tem razão, professora. Eu complementei. A escola deveria ensinar respeito por todas as profissões honestas, não criar hierarquias artificiais entre trabalho intelectual e trabalho braçal. Professora Márcia limpou os olhos com um lenço. Vocês estão certos. Eu preciso repensar completamente minha abordagem educacional. Não é só a senhora, professora, Lucas disse com gentileza. É o sistema inteiro. É uma sociedade que valoriza mais a aparência que a essência, mais o diploma que o caráter. Mas o que posso fazer para mudar isso? Pode começar contando nossa história para seus alunos, sugeri. Pode ensinar que inteligência se manifesta de formas diferentes, que sucesso verdadeiro tem a ver com honestidade, trabalho e relacionamentos sólidos. E, principalmente, Lucas adicionou, pode ensinar que não existe trabalho humilhante, apenas pessoas humilhantes. Professora Márcia ficou conosco até o fim da tarde, fazendo perguntas sobre nossos negócios, sobre as lições que Lucas estava aprendendo, sobre a filosofia de vida que orientava nossas decisões. Quando se despediu, ela estava visivelmente transformada. Seu João, Lucas, obrigada por me darem uma das lições mais importantes da minha carreira. Prometo que vou repensar completamente minha forma de orientar os jovens. Professora, respondi, a melhor homenagem que pode nos fazer é ajudar outros pais e filhos a não passarem pelo que passamos. É ensinar que família é mais importante que status, que raízes são mais sólidas que aparências. Depois que ela partiu, Lucas e eu ficamos na varanda conversando sobre o encontro. Pai, foi importante ela ter vindo aqui hoje. Me fez perceber o quanto minha visão de mundo era distorcida. E te fez perceber também o quanto você mudou, filho. Há 3 meses você teria ficado constrangido com a professora, vendo você trabalhando na fazenda. Lucas riu. É verdade. Hoje eu senti orgulho de mostrar para ela que escolhi o caminho certo. 3 meses depois do retorno de Lucas, chegou o momento que ele estava aguardando ansiosamente. A primeira distribuição de lucros do fundo familiar. Era dezembro, época de balanços e prestação de contas. Dr. Sebastião veio até a fazenda numa manhã de sábado, carregando os relatórios financeiros do ano. Lucas estava visivelmente nervoso, sabendo que sua participação nos lucros dependia da avaliação que eu faria do seu desempenho. Bom dia, João, cumprimentou o advogado. Trouxe os números finais do ano. Foram meses excelentes para os negócios da família. Nos acomodamos no escritório que havia se tornado nosso centro de reuniões. Lucas sentou numa cadeira ao lado, não mais no canto como observador, mas como participante ativo dos negócios familiares. Doutor Sebastião, comecei. Antes de falarmos sobre números, preciso oficializar uma decisão importante. Lucas completou hoje exatamente 100 dias trabalhando na fazenda. Lucas me olhou com expectativa. Durante estes 100 dias, ele demonstrou dedicação, humildade, disposição para aprender e, principalmente, mudança real de caráter. Portanto, decidi incluí-lo oficialmente no fundo familiar. Os olhos de Lucas brilharam de emoção. Sério, pai? Mesmo? Mesmo. Mas com participação inicial de 5% dos lucros anuais. Conforme for provando capacidade e compromisso, essa participação pode aumentar. Dr. Sebastião sorriu. Excelente decisão, João. E os números deste ano justificam uma boa comemoração. Ele abriu a primeira pasta. Lucro líquido total dos negócios familiares em 2024. 3.200.000 reais. Lucas quase caiu da cadeira. 3.200.000? Isso mesmo, filho. Os contratos de arrendamento renderam 2.400.000. Os lucros do gado renderam 400.000. E os investimentos financeiros renderam 400.000. Sua participação de 5%, calculou Dr. Sebastião, corresponde a 160.000 reais. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos processando a informação. 160.000 reais.
Era mais que muitos profissionais ganhavam em 3 anos na capital. Pai, ele disse com voz embargada, eu não mereço tanto dinheiro. Trabalho aqui há só 3 meses. Lucas, você não vai receber por trabalhar 3 meses. Vai receber por ter mudado de vida, por ter escolhido a família, por ter aprendido humildade. Além disso, continuou o Dr. Sebastião, João estabeleceu que metade desse valor deve ser reinvestida obrigatoriamente nos negócios familiares. Você receberá R$80 mil em dinheiro e 80 mil serão aplicados em seu nome no fundo. Isso significa, expliquei, que você está começando a construir seu próprio patrimônio, mas de forma responsável e planejada. Lucas se levantou e me abraçou com força. Pai, não sei nem o que dizer. Há 1 ano eu estava na capital ganhando R$2 mil por mês e achando que era o máximo. E agora? Agora eu entendo que dinheiro é consequência. Consequência de trabalho honesto, de decisões corretas, de relacionamentos sólidos. Com Lucas oficialmente integrado aos negócios, chegou a hora de discutirmos os planos de expansão para o próximo ano. Era janeiro, época ideal para planejamento estratégico. Filho, comecei durante nosso café matinal. Chegou a hora de você participar ativamente das decisões de crescimento da empresa familiar. Que tipo de decisões, pai? Temos uma proposta para arrendar mais 50 alqueires para uma empresa de logística. Seria um contrato de 15 anos, R$200 mil mensais. Os olhos de Lucas se arregalaram. 200 mil por mês? Isso é R$2.400.000 por ano. Exato. Mas precisamos analisar os prós e contras. O que você pensa sobre isso? Lucas pegou um caderno e começou a anotar. Nos últimos meses, havia desenvolvido o hábito de documentar tudo, de fazer listas, de analisar sistematicamente cada situação. Prós: renda mensal muito alta, contrato de longo prazo, empresa sólida no mercado. Começou a enumerar. Continue. Contras: perderíamos 50 alqueires de pasto para o gado, teríamos movimento pesado de caminhões na propriedade e... Ele hesitou. E o quê? E talvez estejamos crescendo rápido demais, pai. Será que conseguimos administrar tanta coisa ao mesmo tempo? Sorri com orgulho. A pergunta mostrava maturidade, prudência, visão estratégica. Excelente observação, Lucas. Qual seria sua recomendação? Minha recomendação seria aceitar o contrato, mas com 2 condições. Primeiro, que eles construam uma estrada de acesso independente para não atrapalhar nosso gado. Segundo, que o contrato tenha cláusula de revisão de preços a cada 3 anos. E onde colocaríamos o gado que está nesses 50 alqueires? Lucas pensou por alguns minutos. Poderíamos comprar ou arrendar terras em uma propriedade vizinha. Com 200 mil mensais de renda nova, temos condições de expandir horizontalmente. Muito bem pensado, filho. Você está começando a pensar como empresário. Naquela tarde, ligamos para os representantes da empresa de logística e marcamos uma reunião para a semana seguinte. Seria a primeira negociação importante em que Lucas participaria ativamente. Lucas, orientei. Durante a reunião, você vai observar mais que falar. Mas, quando tiver certeza sobre algum ponto, pode se manifestar. Confio no seu julgamento. Pai, não vou decepcionar o senhor. Prometo. Filho, você já me decepcionou uma vez na vida quando me desrespeitou. Desde que voltou para casa, só tem me dado orgulho. Naquela noite, ficamos até tarde estudando contratos similares, pesquisando preços de mercado, analisando a solidez financeira da empresa interessada. Pai, Lucas disse quando já era quase meia-noite. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor se arrepende de ter passado tantos anos mantendo segredo sobre o patrimônio da família? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não me arrependo, Lucas. Se eu tivesse revelado antes, talvez você nunca tivesse aprendido humildade. Talvez nunca tivesse valorizado o trabalho honesto. Talvez tivesse se tornado apenas mais um jovem rico e arrogante. E se eu não tivesse voltado? Se tivesse escolhido ficar na capital depois da revelação? Então eu teria respeitado sua escolha e dividido o patrimônio apenas com o restante da família.
Mas no fundo do coração, sempre acreditei que você voltaria. Por quê? Porque você é filho da Maria da Conceição. E ela era uma mulher de caráter sólido, incapaz de criar um filho sem valores verdadeiros. A reunião com a empresa de logística aconteceu numa terça-feira, no nosso escritório. Chegaram 3 representantes, o diretor regional, um engenheiro e um advogado. Lucas estava nervoso, mas preparado. Senhor João, cumprimentou o diretor, é um prazer conhecer pessoalmente o proprietário das terras mais bem localizadas da região. O prazer é meu. Este é meu filho Lucas, que participa ativamente da administração dos negócios familiares. Lucas cumprimentou todos com firmeza, demonstrando a confiança que havia desenvolvido nos últimos meses. Durante 2 horas, discutimos todos os aspectos do contrato: valores, prazos, responsabilidades, cláusulas especiais. Lucas fez anotações detalhadas e, para minha satisfação, fez perguntas inteligentes sobre logística e impacto ambiental. Em determinado momento, o advogado da empresa propôs uma cláusula que me incomodou. Eles queriam exclusividade sobre futuras expansões na região. Essa cláusula é inaceitável, declarei. Não vou limitar nossas oportunidades futuras por um contrato, mesmo que seja vantajoso. Senhor João, o diretor tentou argumentar, é uma cláusula padrão para proteger nossos investimentos na região. Lucas se manifestou pela primeira vez. Com todo respeito, senhores, mas exclusividade é uma via de mão dupla. Se vocês querem exclusividade sobre futuras oportunidades, deveriam oferecer garantias exclusivas sobre pagamentos e prazos. O silêncio na sala foi total. Todos olharam para Lucas, surpresos com a maturidade da observação. Que tipo de garantias? Perguntou o advogado. Pagamento antecipado de 6 meses, seguro-garantia sobre todo o período do contrato e cláusula de indenização se houver rescisão antecipada por parte de vocês. Olhei para meu filho com orgulho imenso. Em poucos meses, ele havia aprendido a negociar com a firmeza e inteligência necessárias para proteger nossos interesses. Depois de 1 hora de discussão adicional, chegamos a um acordo. Contrato de 15 anos, R$220 mil mensais, 20 mil a mais que a proposta inicial, pagamento antecipado de 3 meses, sem cláusula de exclusividade. Quando eles saíram, Lucas estava radiante. Pai, conseguimos! E ainda por cima, melhoramos as condições. Conseguimos não, Lucas. Você conseguiu. Aquela observação sobre exclusividade foi genial. Aprendi com o melhor professor, ele respondeu me abraçando. Naquela tarde, ligamos para Dr. Sebastião para oficializar o novo contrato. Com essa adição, nossa renda mensal passaria de 190 mil para 410 mil reais. João, disse o advogado, com essa nova renda, vocês entrarão definitivamente no seleto grupo dos maiores proprietários rurais do estado. Doutor Sebastião, respondi, dinheiro é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é que consegui recuperar meu filho e formar um parceiro de negócios em quem confio plenamente. Lucas estava emocionado. Pai, prometo que nunca mais vou decepcionar o senhor. E prometo que vou cuidar deste patrimônio como se fosse minha própria vida. Filho, este patrimônio agora é sua vida também. E mais que isso, é seu futuro e o futuro dos seus filhos. 6 meses depois, numa manhã de domingo, Lucas e eu estávamos na varanda tomando café e observando o movimento da fazenda. O centro de distribuição estava em plena construção. Os painéis solares brilhavam sob o sol matinal e o gado pastava tranquilamente nos campos verdes. Pai, Lucas disse, quebrando o silêncio contemplativo, posso falar uma coisa que tenho pensado muito ultimamente? Claro, filho. Fale à vontade. Eu fico imaginando como seria minha vida hoje, se o Senhor não tivesse tido coragem de me confrontar naquele dia, se tivesse deixado eu continuar com minha arrogância, meu desrespeito, minha ignorância sobre quem realmente sou. Sorri, lembrando do garoto perdido que havia voltado para casa há quase 1 ano. Provavelmente você estaria na capital, ainda fingindo ser um executivo importante, ainda sentindo vergonha das próprias origens.
E infeliz. Profundamente infeliz, mesmo que não admitisse isso para mim mesmo. Lucas, posso te contar um segredo? Durante todos esses anos em que você estava longe, eu rezava todas as noites para que um dia você voltasse para casa. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. E eu voltei, pai. Voltei de verdade. Naquele momento, um carro se aproximou da casa. Era Roberto, meu irmão, que vinha nos visitar regularmente desde a revelação do patrimônio familiar. João, Lucas, ele cumprimentou alegremente. Como estão os empresários mais prósperos de Goiás? Estamos bem, tio, Lucas respondeu, trabalhando duro e aprendendo sempre. Lucas, posso dizer uma coisa? A transformação que você passou foi impressionante. De jovem arrogante para homem responsável em menos de 1 ano. Tio Roberto, eu precisava quebrar a cara para aprender, e graças a Deus quebrei na frente da pessoa certa, meu pai. Roberto se juntou a nós na varanda e ficamos conversando sobre os negócios, sobre a família, sobre os planos para o futuro. Em determinado momento, ele fez uma pergunta que me fez refletir. João, você acha que valeu a pena todo esse drama familiar para chegar onde chegaram hoje? Olhei para Lucas, que estava atento à minha resposta. Roberto, valeu cada momento de dor, cada palavra dura, cada lágrima derramada. Porque o que conseguimos não foi apenas reconciliação financeira. Foi reconciliação de verdade, entre pai e filho, entre passado e futuro. Pai, Lucas complementou. O que mais me marca nessa história toda não é o dinheiro que ganhamos. É o respeito que recuperamos um pelo outro. E a lição que aprendemos, acrescentei, sobre nunca julgar uma pessoa pela aparência. Nunca subestimar alguém pelo tipo de trabalho que faz. Nunca desprezar as próprias origens. Quando Roberto partiu, Lucas e eu ficamos novamente sozinhos na varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu de Goiás com tons dourados que emolduravam perfeitamente nossa propriedade. Pai, Lucas disse, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter tido paciência para me ensinar o valor do trabalho honesto. E obrigado por ter me mostrado que ser roceiro não é motivo de vergonha. É motivo de muito orgulho. Obrigado você, filho, por ter tido humildade para reconhecer os erros e coragem para mudá-los. Ficamos em silêncio, contemplando o império que havíamos construído juntos, não apenas de dinheiro, mas de respeito mútuo, de amor familiar, de valores sólidos. A história havia começado com um filho chamando o pai de roceiro pobre. Terminava com esse mesmo filho orgulhoso de ser parceiro do homem mais próspero e sábio que conhecia. E eu, João Batista dos Santos, aos 63 anos, havia aprendido que a maior riqueza que um homem pode acumular na vida não está nos bancos ou nos investimentos. Está no respeito dos filhos, na paz da consciência e na certeza de que construiu algo duradouro para as próximas gerações. A fazenda continuaria produzindo. Os contratos continuariam rendendo. O patrimônio continuaria crescendo. Mas nada disso teria valor se não tivéssemos aprendido, pai e filho, que família é o investimento mais importante que qualquer homem pode fazer na vida.